Boa noite. O governo federal está decidido a fazer a transposição das águas do Rio São Francisco e espera que até o final de abril as obras sejam iniciadas. O projeto, que divide opiniões em 8 estados brasileiros e reacende divergências políticas, foi discutido pelo programa Roda Viva no mês passado, numa entrevista com o governador da Bahia, Paulo Souto, um dos críticos da ideia. Hoje nós retomamos o tema com um dos mais fervorosos defensores da transposição das águas do São Francisco. Nosso entrevistado é o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, que este mês foi desligado da vice-presidência do PPS, o Partido Popular Socialista. Sempre se diz na história pessoal de Ciro Gomes que tudo começou muito cedo na vida dele. Paulista de Pindamonhangaba, cresceu e fez carreira política no Ceará, onde formou-se em Direito e elegeu-se deputado estadual aos 25 anos, prefeito de Fortaleza aos 29 e governador do estado aos 31. Com 35 anos, foi ministro da Fazenda de Itamar Franco e depois disputou 2 vezes a presidência da República pelo PPS. Em 98 e em 2002, quando ficou em 4º lugar no primeiro turno. Apoiou Lula no segundo e foi convidado pelo presidente eleito a assumir o Ministério da Integração Nacional. Desligado da vice-presidência do PPS desde o último dia 31 de janeiro, quando o partido decidiu afastar integrantes que permanecem no governo Lula, Ciro Gomes anda em silêncio quanto ao seu futuro partidário. Prefere mais falar dos projetos de sua pasta, com especial atenção agora ao Rio São Francisco. O projeto, já aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, foi mostrado e discutido numa série de reportagens especiais no Jornal da Cultura no mês passado. O Velho Chico, como é carinhosamente chamado por mineiros e nordestinos, nasce da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Em quase 3.000 quilômetros, atravessa 5 estados: Minas, Bahia, Pernambuco, depois Sergipe e Alagoas, até desaguar no mar. Forma a 3ª maior bacia hidrográfica do país, com 168 afluentes. Apesar de poluído, com menos peixe e com margens desmatadas e irregularmente ocupadas nas regiões urbanas que atravessa, o rio é uma espécie de garantia de vida para 15 milhões de pessoas que vivem perto dele. E um sonho para 8 milhões de nordestinos que vivem longe, nas terras secas do semiárido. A ideia do governo é captar 1% da água do rio diariamente e mais 2,5% sempre que a barragem de Sobradinho estiver cheia. A água será bombeada em 2 eixos, interligando bacias da região carente. O eixo leste vai ligar a barragem de Itaparica, no Rio São Francisco, com os rios Paraíba, na Paraíba, e Ipojuca, em Pernambuco. O eixo norte levará água do Velho Chico, do Pernambuco, até as bacias do rio Jaguaribe, no Ceará, Piranhaçu, na Paraíba, e Apodi, no Rio Grande do Norte. A transposição, que terá de enfrentar vales e montanhas, também tem pela frente barreiras críticas. Há quem diga que o rio não tem água para isso, e ambientalistas já decidiram recorrer à justiça contra o projeto. O governo fez estudos e garante que a água é suficiente. O Comitê da Bacia do São Francisco quer que a transposição tenha apenas uso humano e animal, e não uso econômico, como quer o projeto. E políticos de Sergipe, Alagoas, Minas, como o governador baiano Paulo Souto, que discutiu o projeto aqui no Roda Viva no mês passado, preferem dar prioridade a antigos projetos de irrigação, paralisados por falta de investimentos. Para entrevistar o ministro Ciro Gomes, nós convidamos Eduardo Nunomura, editor assistente do jornal Estado de São Paulo, Maria Cristina Fernandes, editora de política do jornal Valor Econômico, João Suassuna, engenheiro agrônomo e técnico em recursos hídricos, Apolo Heringer Lisboa, coordenador do projeto Manuelzão de recuperação do Rio das Velhas e São Francisco e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Fernando Rodrigues, colunista e repórter do jornal Folha de São Paulo, e Bernardino Furtado, repórter especial do jornal O Estado de Minas. Acompanham a entrevista aqui em nossa plateia os seguintes convidados: Raquel Biderman, pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Frederico Elias, estudante de Direito da PUC São Paulo. Temístocles Marcelos Neto, secretário executivo do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e coordenador da Comissão de Meio Ambiente da CUT. Rui Mamouro Cureda, da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CUT.
Beloyanes Bueno Monteiro, coordenador do programa de voluntariado da Fundação SOS Mata Atlântica. Aldo Rebouças, geólogo, professor da USP e pesquisador na área de hidrologia. Sibile Miller, empresária e diretora da Aqua Brasilis Meio Ambiente Limitada. José Saíde de Brito, diretor da Excelência Energética Consultoria. E Fernando Furriela, advogado ambientalista. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional pela rede pública de televisão para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Pode também ser acompanhado pelo site do programa, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva, ou por meio da Rádio Cultura M em 1.200 kHz. Para participar do programa, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, o telefone é o 0 operadora 11 3252 6525, o fax é o 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Como sempre, todas as perguntas encaminhadas ao programa, mesmo que não sejam formuladas durante a hora e meia que nós temos aqui, são encaminhadas ao nosso entrevistado. Boa noite, ministro. Boa noite, Marcos. Vou começar sabendo do senhor se realmente o prazo de abril será cumprido, se as obras da transposição começam. Há um planejamento que não vai comprometer a necessidade de fazer as coisas direito. Direito sob o ponto de vista técnico, direito sob o ponto de vista legal, direito sob o ponto de vista político, direito sob o ponto de vista do respeito que nós estamos tendo, procurando ter com todos os que se levantam com críticas, com incompreensões, até que isso esteja realmente maduro. Mas nós temos esse processo já se desenvolvendo de uma forma muito rica e fecunda há 2 anos. E no cronograma resta agora exclusivamente o licenciamento por parte do IBAMA, que é autônomo para eventualmente determinar correções ou mudanças ou até o cancelamento do projeto, tem autonomia para isso. E nossa parte, o que resta é apenas a licitação para as obras em si mesmo. É possível que nós possamos ainda cumprir o cronograma originalmente planejado. E o fato de algumas das audiências públicas não terem se realizado em função de protestos e... Não, na verdade é o seguinte, como é que fica? A audiência pública tem a finalidade profundamente democrática como um avanço da legislação brasileira, exclusivamente de apresentar o que é de fato o projeto, porque há muitas versões, muito terrorismo, muita desinformação. Então, a audiência pública, o que é? O governo vai lá, formalmente diz, o que eu estou tratando é isso. E, obrigatoriamente, recolhe qualquer crítica que se queira fazer. Ou seja, quem tiver uma crítica tem que aproveitar este instante para formalizar essa crítica, que é capaz, inclusive, de derrubar o projeto, se tiver mérito. Nós fizemos, apesar da legislação não obrigar, nós achamos por bem, isso é protagonismo do Ministério do Meio Ambiente, convocar audiências públicas em toda a região de influência do projeto. E conseguimos fazer algumas. Outras tantas tentaram impedir com liminares judiciais que os tribunais superiores prontamente rechaçaram, porque completamente descabidas. Quer dizer, impedir a população de saber o que trata e dar sua sugestão concreta é uma coisa esquisita, né? Quem fez isso não está vendo que está ferindo, inclusive, uma lei que é importante para nós, né, no aperfeiçoamento da democracia, que ela amadureça e não amanhã seja revogada porque alguém mais pragmaticamente acha que isso é uma impertinência. Em alguns lugares, infelizmente, isso não foi possível. E aí se tentou impedir fisicamente. Pequenos grupos, mas grupos ruidosos, barulhentos, às vezes ameaçando com intimidação física. De qualquer forma, para fins legais, a audiência foi aberta, registrou-se em ata essa agressão e concluímos o processo. Mas o processo de audiência pública está encerrado. Agora trata-se de licenciar, ou não, na autonomia do IBAMA. O senhor não acha que o fato de ter gente, vamos dizer assim, qualificada dos dois lados da questão, porque, e é curioso porque os dois lados, de alguma forma, são tão apaixonados que quem não está nesse jogo fica na dúvida, diz, poxa, claro. Peraí, há argumentos de um lado e de outro e pessoas qualificadas, governadores, claro, né, técnicos dos dois lados. Nós achamos que não devemos desqualificar quem critica, ao contrário. Quem está acompanhando o processo dará o testemunho de que o nosso processo foi oposto. Há 2 anos atrás, já há 2 anos, quando o presidente Lula me encarregou de sistematizar esse projeto, eu avisei ao presidente de que havia uma memória muito ruim, muitos erros de concepção, erros de encaminhamento, inexplicáveis lacunas técnicas, números que eram chutados completamente. Eu expliquei para ele, não é possível pegar daqui. E nós então refizemos todo o processo. O próprio vice-presidente da República, José Alencar, eu o acompanhei, visitou cada um dos estados, recolhemos todas as críticas que havia, redesenhamos o projeto, incorporamos ao projeto
aquelas críticas todas que tinham mérito, empoderamos o Comitê de Bacia, que estava formalmente instituído, mas não tinha realidade. Nós empoderamos o Comitê de Bacia, passamos a negociar direta e claramente com o Comitê de Bacia. O primeiro pleito do Comitê de Bacia foi que nós suspendêssemos todas as providências por 6 meses, período no qual eles exigiam como premissa do avançar da discussão que nós desenhássemos o plano de bacia. Nós fizemos o plano de bacia com a participação dos membros do Comitê de Bacia. Foi muito bom que tivéssemos feito isso, porque o plano de bacia esclareceu todos os números. Eu quero ter a oportunidade de esclarecer isso. Nós temos hoje segurança, tranquilidade. O pedido de outorga foi retirado, refizemos o pedido de outorga, condicionamos a outorga em dois pedaços, isso é uma mudança importante. Introduzimos um conceito de sinergia hídrica, introduzimos uma matriz de gestão para otimizar a água que hoje se desperdiça. Introduzimos um projeto de revitalização que não existia, era um consenso oco, todo mundo falava a favor da revitalização e não havia um projeto, não havia orçamento, não havia uma iniciativa concreta no governo federal para se fazer essa grave questão da revitalização, sair do palavrório, da promessa, do consenso oco. Tudo isso foi feito. E uma vez concluído esse processo, nós avançamos e levamos isso ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tivemos uma reunião impedida por uma liminar, na hora da reunião, que é outra instância onde todo mundo pode ir, e se o projeto tiver algum defeito, é a hora de alguém dizer, tem esse defeito. E, evidentemente, quem de boa fé, como o presidente Lula, está de boa fé, ou eu, que estou de boa fé, nós não vamos fazer uma coisa errada se algum brasileiro do povo ou alguma pessoa mais qualificada disser, esse projeto não pode ser feito por este argumento aqui. Se nós não tivermos uma resposta, esse projeto tem que ser cancelado. Mas nós estamos seguros que não há razão mais para isso e de que boa parte do antagonismo hoje ainda se sustenta em 2 fatores, ou 3. A memória do passado. Então, a gente boa de Sergipe, por exemplo, nós temos pesquisa de opinião, é o único lugar onde a opinião pública popular é contra, majoritariamente. E quando a gente vai entender por que a população pensa, parte dela expressiva, de que vai se desviar o rio. Ora, isso nós temos que explicar para a população que o que vai tirar é 1 litro em cada 100 que chega na boca do mar. É 1 litro em cada 100. Isso é o que está, na prática, dimensionado como vazão segura. O remanescente, 2,5 litros a cada 100, só se Sobradinho estiver vertendo quando o rio passa a ter uma pujante cheia, como aconteceu em janeiro do ano passado. Propriá teve uma cheia violenta, porque o rio passou com 11 mil metros cúbicos por segundo. E aí, se tiver essa água ainda adoçar a boca do mar, não tem nada que a gente não possa levar e guardar aonde falta água, que é grave. E isso é o que nós temos que discutir. Bernardino. Ministro, recentemente a gente teve a oportunidade de divulgar um estudo do Banco Mundial sobre o projeto de transposição, e o seu chefe de gabinete, o Pedro Brito, que é o coordenador geral do projeto, fez algumas afirmações. Primeiro, que o projeto tinha mudado, e que o Banco Mundial nunca tinha analisado o projeto do atual governo, e disse que tinha mudado, citou algumas coisas que o senhor acabou de citar também. E também o senhor disse que não houve desqualificação, ele usou a expressão de que o problema do estudo do Banco Mundial é que o técnico que fez o estudo era baiano, e os baianos são contra a transposição. Bom, isso não desqualifica, não, isso apenas agrega uma informação. Sim. Não é? Não desqualifica ninguém o fato de você ser baiano e ser contra. Merece o meu respeito. Enfim, mas ele disse que... Por exemplo, o Rui Barbosa, um grande baiano, desculpe lhe interromper, só para a gente ter o mesmo carinho que eu tenho por baianos, não é, senão é isso. O Rui Barbosa, um grande brasileiro que nos encheu de orgulho em Haia, fez discurso no parlamento contra a campanha de vacinação no Rio de Janeiro. Certo. Não, eu digo que ele disse que a oposição do estudo do Banco Mundial era porque o coordenador do estudo era baiano. O senhor citou 2 coisas específicas. A questão da sinergia hídrica. Eu estou aqui com um resumo do governo passado, do Ministério da Integração Nacional. Por sinal, a equipe não mudou muito, né, ministro? O João Urbano Cagnin, que é o gerente do projeto hoje, era gerente no governo Fernando Henrique. E um dos pontos básicos aqui é justamente a sinergia hídrica, que o senhor diz que esse projeto atual incorporou, que não é verdade. Segundo, que não havia revitalização. Eu tenho aqui... Está aqui nesse resumo, e está também numa declaração aqui do então secretário de Recursos Hídricos do Ministério da Integração,
em que ele diz o seguinte, ó. Em março do ano passado, concluímos um estudo chamado Plano de Revitalização de São Francisco. Distribuímos para todos os estados e garantimos verba no orçamento. Pela primeira vez surgiu uma rubrica no orçamento da União chamada Revitalização de São Francisco. Essa revitalização é tão ou mais importante que a transposição. Deve ser realizada paralelamente, se possível um projeto deve ser atrelado ao outro. O que eu pergunto, ministro, é o seguinte, o que mudou nesse projeto é que ele se tornou bom e não era bom no governo passado, que levou ao governo Fernando Henrique a desistir desse projeto. O que mudou nesse projeto para que a sociedade brasileira acredite que ele é um projeto bom? Bom, corrigindo alguns encaminhamentos que de boa fé você colocou, que são fruto dessa paixão com que as pessoas abordam o problema, e eu sou ministro da Integração Nacional. Eu não posso, nessa questão, que é bem qualificadamente prática, deixar de exercitar uma grave função, que é buscar a unidade do país, a unidade das regiões mais pobres, e essa questão, por exemplo, acontece dividindo, né, a região mais agudamente pobre do país, que é o Nordeste brasileiro. O que havia no governo passado era um projeto contratado na FUNCAT que não estava concluído tecnicamente. Esse é o primeiro ponto. Na concepção que já estava desenhada, havia ali um pleito de uma outorga incondicional de 63 metros cúbicos por segundo, independentemente de como estivesse o rio. O plano de bacia não existia. Então, a grande questão é, sim, há uma necessidade no Nordeste semiárido, no Nordeste setentrional, e nós temos dimensionado isso agora, que não havia também. Se dizia empiricamente que faltava água, porque todo mundo vê que falta. Campina Grande colapsou, o açude de Boqueirão teve que ser cercado pela polícia no começo de 2003, porque faltou água. Fortaleza, quando eu era governador, acabou a água, não é ficou racionada, acabou a água, de 2.300.000 habitantes. Por isso, talvez a gente tenha uma visão um pouco mais apressada de dizer, caramba, não está vendo que falta água. Mas isso tem que ter um número para a gente discutir serenamente. E as Nações Unidas dizem que a vida passa a se tornar insustentável quando se desce de um nível de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Não é? Quando nós olhamos com os critérios de vazão de rios, etc., no Nordeste, esse miolo, tanto de influência do eixo leste quanto do eixo norte, está ali rente aos 1.500, portanto crítico já hoje. Só que para o Nordeste brasileiro, dada a sequência de secas continuadas, a vazão segura é aquela que está retida nas barragens. E aí você já desce para 500 metros cúbicos por habitante ano. Portanto, nós estamos a 1/3 do crítico. Então, a necessidade hoje está dimensionada. A segunda grande questão é, o rio aguenta? E vamos ser honestos, o rio está sendo agredido há 500 anos. Quer dizer, nós do governo Lula é que vamos dar conteúdo concreto a esse consenso oco. Então, nós afirmamos, o que é que tinha de errado no governo passado? É que não se discutia a revitalização em termos práticos, era um consenso oco. Era um projeto desse tamanho, com previsão quase nula de orçamento, estimado em 2 anos. Está nos documentos oficiais. Nós agora incluímos no PPA, e é um projeto que tem 4,5 bilhões de reais, incluímos no plano de bacia e dimensionamos cada uma das rubricas. Por exemplo, 86% disso é saneamento básico, saneamento ambiental, lato sensu, e nós já contratamos 621 milhões de reais. Então, uma diferença substantiva neste aspecto, que agora nós temos os números protegidos de quem está precisando dramaticamente pede, quem está na bacia tem medo de ficar sem água ou está vendo o rio desmantelado e tem medo de que uma agressão a mais se pratique contra o rio sem resposta àquelas questões. E isso impedia a discussão de prosperar. Agora nós temos um plano de bacia, gente. Nós fizemos esse plano de bacia juntos com o Comitê de Bacia, nós empoderamos o Comitê de Bacia, que não era empoderado no governo passado, não existia na prática. Nós demos ao plano, adiamos tudo para fazer o plano de bacia em 6 meses, paramos tudo, porque achei razoável isso. Não é fácil, não. Fizemos o plano de bacia e hoje nós sabemos, o rio tem uma vazão média de 2.850 metros cúbicos. Tudo que tem de uso consultivo, ou seja, tudo que se consome de água do Rio São Francisco em 500 anos de história, não excede 91 metros cúbicos. E o rio ainda tem uma disponibilidade, pelo plano de bacia, de 360 metros cúbicos para uso consultivo. Pode usar para qualquer tipo de uso. Cá ou lá, dentro ou fora da bacia, tem 360 metros cúbicos. Se nós projetarmos tudo no melhor cenário, quer dizer, o Brasil cresce a 7.000 hectares por ano de irrigação há 20 anos. Nós extrapolamos, simulamos o Brasil crescendo a 10.000 hectares de irrigação por ano,
E ao invés de ser no Brasil esses 10 mil hectares, concentramos tudo na bacia. Pois bem, em 2025, o rio estaria consumindo 262 metros cúbicos por segundo. Portanto, 98 metros cúbicos ainda estariam sobrando. Então, o que mudou é que nós pedimos uma outorga de volta. Ao invés de pedir incondicional 63 metros cúbicos por segundo, nós pedimos uma outorga que dividiu. Por quê? Tinha uma outra polêmica. É justo tirar água da bacia, quando há potenciais de irrigação a meia légua da bacia para irrigar não sei aonde. Eu achava justo esse argumento, continuo achando justo. Então o que nós fizemos? Separa. O que é uso humano? São 26 metros cúbicos por segundo, é isso? É isso. Então isto é a outorga segura. Isso porque qualquer cristão vai entender, qualquer pessoa de boa fé vai entender, qualquer pessoa que não tenha a doença do egoísmo patológico vai entender que o primeiro uso da água é o abastecimento das pessoas. Ministro, só concluindo. Tá. Então, o que é que nós fizemos? 26 metros cúbicos é a única outorga agora incondicional. O resto, isso é uma mudança grave, gravíssima, conceitual. O resto só será tirado do rio se Sobradinho estiver vertendo. Caramba, se Sobradinho está vertendo, passa um mar de água para o mar. Isso é um complicador do projeto. Não é um complicador do projeto, apenas diminui a sinergia. Se o senhor tivesse uma fazenda no Ceará... Desculpe, por favor, que você fez afirmações graves, eu não posso deixá-las sem resposta, porque você tem uma autoridade muito grande e eu quero, pelo menos modestamente, esclarecer. A sinergia hídrica é um conceito que vem do seguinte: havia uma crítica também procedente, o mérito do projeto hoje não é nosso, é que nós abrimos para ouvir toda a crítica e incorporamos a crítica honesta ao projeto. Esse é o mérito maior do projeto hoje. O que é a sinergia hídrica? Nós temos um desperdício dramático de água no Nordeste semiárido. E as pessoas diziam, como é que vai tirar água a custo, com energia, etc., etc., se estão desperdiçando a água que tem, mesmo pouca? Nós achamos que esse argumento tem que ser respondido. Então, qual é a lógica? Hoje, os açudes do Nordeste setentrional perdem 80% da água guardada por conta de vertimento e evaporação. Por quê? Por causa da insegurança hídrica. Você não sabe se amanhã vai começar uma seca de 3 anos. Com esse projeto, a sinergia hídrica é isso. Você não precisa bombear. Você apenas garante que o camarada na frente pode usar a água até o chão, porque se vier uma seca continuada, o engenho humano tem condição de suprir aquela insegurança hídrica. Essa é a mudança, não tem nada de mentiroso, não. Aconteceu mesmo. Eu estou dizendo mentira, porque isso aqui... Não, mas mentira é uma palavra meio desagradável. Eu não disse que é mentira, mas se eu não, eu terei na ouvido que você do disse Ministério, isso mesmo. E o senhor vai ver lá as sinergias do projeto, né, com todos esses detalhes. Não, mas sinergia hídrica é um conceito novo. Isso aqui foi feito no governo Fernando Henrique. Sim, você está defendendo o governo Fernando Henrique? Não, não estou defendendo, estou dizendo que o projeto é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo, porque se a outorga não é a mesma, o projeto mudou. Não, é isso que o senhor falou. Se de não outorga, havia no projeto anterior, desculpa, Bernardino, no projeto anterior, esse negócio nem chegou a ser projetado de forma objetiva. Não havia, por exemplo, intervenção fundiária. Caramba, isso é uma diferença grave. Nós decretamos a utilidade pública para fim de desapropriação, uma faixa de influência da água, 2,5 quilômetros para cada lado, para não permitir que um benefício dessa magnitude fosse concentrado pelas oligarquias nordestinas. Isso é uma mudança grave. Não havia isso. O senhor acha que resolve isso com decreto? Não, só se pode desapropriar com decreto. Desculpe, mas isso é da Constituição brasileira. Ministro, Manuel do Bonfim Dias Ribeiro, engenheiro civil, ex-diretor do DNOX e da Codevasp, pergunta como é que o senhor explica que 4 projetos de irrigação, Jaíba em Minas, Baixio na Bahia, Salitre na Bahia e Pontal em Pernambuco, todos à beira do São Francisco, representando, segundo o Manuel, mais de 200 mil hectares irrigados, estejam totalmente paralisados, sem recursos e sem dotação orçamentária e seus equipamentos se deteriorem ao tempo. Por que tanto desprezo pelo velho Chico? Pergunta Manuel do Bonfim Dias Ribeiro. A mesma direção é a pergunta de Ademir Pirozzi, aqui da Liberdade, em São Paulo, professor, que pergunta o que será feito com os antigos programas de irrigação destinados a acabar com a seca no Nordeste. Projetos que foram investidos dinheiro em grande quantidade e que, em sua maioria, estão paralisados. Eu tenho uma pergunta sobre irrigação, que eu só queria pensar, para não voltar ao assunto, ministro. A irrigação existe no Nordeste há muitos anos, há décadas, como o senhor sabe, e uma das metas do projeto de transposição é a expansão da fronteira agrícola, também com irrigação. Eu queria saber o que vai mudar nesse projeto, nessa expansão da fronteira agrícola, no uso da irrigação, que não foi capaz, nos projetos anteriores, de mudar a situação social, de mudar a situação fundiária, de mudar substancialmente a qualidade de vida do morador do sertão. A sua pergunta me permite encaminhar a resposta. Nós não estamos tratando, no projeto de integração de bacias, de irrigação.
O projeto de integração de bacias é um projeto que tem por objetivo estratégico garantir segurança hídrica para 12 milhões de habitantes do Nordeste setentrional, do Nordeste semiárido, que hoje tem 1/3 do mínimo crítico para a sustentabilidade da vida, constituindo-se grande pulso migratório que todo o Brasil conhece. Esse projeto de segurança hídrica para 12 milhões de brasileiros. Lateralmente, e apenas lateralmente, ele pode permitir que se expanda a irrigação. E isso nos traz para a resposta antecedente. Essa denúncia nós fazemos. Nós, quando assumimos o Ministério da Integração Nacional, encontramos o DENOX completamente desmantelado, a Codevasf completamente desmantelada e um conjunto de quase 300 mil hectares infraestruturados para irrigação a custo de bilhões de reais para a sociedade brasileira, produzindo mal e porcamente na maioria dos hectares. Tem bons exemplos, o projeto Nilo Coelho, por exemplo, em Pernambuco, tem uma boa resposta, mas você tem muitos projetos e hoje nós temos uma ficha de cada um desses projetos, mas eles não estão mais paralisados. Nós já retomamos e concluímos a primeira etapa do projeto Tabuleiro Litorâneo do Piauí, São Bernardo, o Tabuleiro de Russas no Ceará, Baixa Caraú também no Ceará, avançamos no Jaíba, nós vamos colocar em operação proximamente mais 13 mil hectares no Jaíba, isso é um projeto prioritário lá em Minas Gerais, que nós estamos fazendo, e esses 3 grandes projetos que estão inconclusos, eles estão em obras ainda, porque se fazia isso, iniciava um projeto, não concluía, como o Tabuleiro de Russas faz 12 anos, 15 anos que se arrasta, o Baixa Caraú faz 15 anos que se arrasta, e imediatamente se começava outro. No governo Lula, por ordem expressa do presidente, está proibido começar projeto de irrigação ou qualquer outro projeto sem concluir aquilo que tem que ser concluído. E esses 3 grandes projetos, Baixio de Irecê, Salitre, na Bahia, e Pontal, em Pernambuco, nós temos um projeto já orçado de como retomar. E estão em investimento, eles não estão paralisados, mas está, de fato, lento, porque não havia ainda uma equação definitiva para todos esses projetos. Mas o senhor hoje há. Que a nós vamos aplicar 140 milhões de reais nesses projetos esse ano. Mas a destinação de irrigação... Esse orçamento para esses projetos, esses daí que o senhor citou, Irecê... Baixio de Irecê, Salitre e Pontal. E esses 3, não seria o caso, já que eles estão encaminhados, já, enfim, existe um projeto pronto, já foram aprovados, são aceitos pelas sociedades locais, investir prioritariamente neles, ou pelo menos concomitantemente neles, com o mesmo vigor que se faz com esse da transposição. E eu queria colocar um pouco de política nesse negócio todo. Possivelmente esse projeto, né, a outra pergunta já junto para o senhor responder as duas, esse projeto são 700 quilômetros de canais, não sei isso? 700 quilômetros de canais, talvez seja a obra física mais visível do governo Lula, se ela vier a ser executada. É o caso de inferir ou não que o governo precisa de uma obra física para apresentar como uma marca do governo dele para uma região importante como o Nordeste? Não, e é por isso que existe essa insistência nesse projeto? Isso diminui gravemente a percepção, porque se houvesse uma motivação tão subalterna, há dezenas, para não falar em centenas de possibilidades de grandes obras físicas que poderiam responder a esse argumento sem essa delicada, porém respeitável polêmica, que, aliás, quero dizer aqui com muita tranquilidade, porque já estudei como pude esse fenômeno no mundo, está por detrás de todos os experimentos de transposição que já aconteceram no planeta em todas as épocas da história. Aqui está até muito séria, muito moderada, muito equilibrada. No Colorado, chegou-se a tanque na rua, e eu espero que jamais isso seja necessário no Brasil, mas também lá a proporção de transposição era gigantesca. O Rio Tajo, que é o mesmo Tejo, quando passa da fronteira da Espanha para Portugal, tem uma transposição na Espanha de 60% da vazão. Teve tensões muito graves, enfim, e produz benefícios extraordinários. Então, é normal, não estamos discutindo. Então, reduzir isso quando um governo... O país está por fazer obras. O Brasil precisa fazer obra. Nós recebemos 37... Mas concorda que vai ser um cartão de visitas para o governo? Cartão de visita, eu estou dizendo de novo, eu não posso aceitar com o maior respeito e carinho que se reduza uma coisa dessa dramaticidade. O que nós temos que discutir concretamente é o seguinte: há ou não há milhões de brasileiros que estão sendo expulsos quebrando sua família, expulsos da sua terra, migrando. Há ou não há um vasto campo do território brasileiro inviável economicamente? Mas, ministro, isso nos remete a outra questão. Deixa eu responder, porque isso
avilta. Quer dizer, o governo vai fazer uma obra com essa polêmica, com essa dificuldade política, quando podia fazer, sei lá, um viaduto, que ninguém reclama. Nós estamos projetando para o Nordeste a Transnordestina. A Transnordestina custa mais do que isso. Não, mas veja só. Nós estamos projetando para o Nordeste o biodiesel. Então, Nós estamos projetando a duplicação da 101. Quantas pessoas seriam beneficiadas com segurança hídrica? 12 milhões. Nos 12 milhões. E nesses projetos todos que estão paralisados ou semi-paralisados, se todos fossem retomados? Se eu deixasse eu encaminhar a resposta, eu já tinha chegado a isso. E são projetos importantes, mas são projetos que beneficiam a minoria de empresários. O que nada tenho contra. Não, mas a população local não vai ser beneficiada? Claro que vai. Porque quando você vê o que acontece em Petrolina, em Juazeiro, naquela região, em todos os lugares onde há projetos de irrigação com um êxito médio, não precisa nem ser um êxito retumbante, a qualidade de vida, o desenvolvimento humano, tudo melhora. E nós vamos continuar perseguindo isso. E eu não estou antagônico a isso. A Bahia vai ver, o governador Paulo Souto, que é um homem muito sério, eu tenho por ele uma imensa estima, um máximo respeito, eu elenco o governador Paulo Souto entre os melhores governadores do país, conheço a prática dele, compreendo o seu argumento contra, mas é um argumento que defasou na proporção em que o projeto, apesar do Bernardino não aceitar, mudou. Quer dizer, se antes não havia resposta e a sociedade imaginava, por média, de que o rio não aguentava. E por que a sociedade tem essa percepção? Porque o rio foi agredido e a maior agressão está no Baixo São Francisco, em função da cascata de barragens da Chesf. Ministro. Isso é verdade. Governador por favor, Paulo Souto... não me ponha do outro lado, porque eu estou deste lado. Quem garante que esses projetos de irrigação no Ceará e no Rio Grande do Norte vão ter vão atender os pobres como de forma diferente? Não mistura as coisas, não mistura as coisas. Os projetos de irrigação, eles têm clareza. 70% é para irrigação. Você vai me desculpar, deixa eu repetir. O projeto de irrigação é uma coisa. O objetivo de um projeto de irrigação é produzir. Produzir. Às vezes em larga escala, com baixa densidade de emprego. Quando uma cultura permanente como manga ou como graviola, isto é bom para o país, não é ruim. Mas isso é um objetivo que não pode ser colocado aqui rivalizando com segurança hídrica. Porque Campina Grande, que é uma das maiores cidades do Brasil, não tem água para a população beber. Fortaleza, durante um certo período, isso não faz 10 anos, acabou a água. Mossoró, o Rio Grande do Norte, aí não falo de irrigação, explodiu um potencial de carcinicultura, de produção de camarão, não tem água. Isso é um problema concreto. Você tem a migração acontecendo e a premissa do problema é falta d'água. Caramba. Agora, vamos falar de irrigação. Isso não é uma coisa colidindo com a outra. O meu papel é sistematizar uma intervenção e maximizar os recursos para isso. Perfeitamente. Vamos aplicar, estou anunciando aqui, nos projetos de irrigação que estão aí inconclusos, 140 milhões de reais. Mas isso é com o objetivo de colocar quê? Em produção 62 mil hectares, né, no máximo em 24 meses. Isso tem uma ficha para cada um, é público, quem quiser conhecer. Eu, pessoalmente, estou indo ao Jaíba, porque é o primeiro. São 13 mil hectares infraestruturados. Jaíba e Janaúba, que é no Jaíba é Minas. Vale do Jequitinhonha. Jaíba, Minas Gerais. Tem 13 mil hectares infraestruturados, com os canais principais, 20 bombas lá, 10 bombas gigantescas contratadas, etc., etc., sem produzir. Mas nós encontramos isso, por favor. Ministro, não é o governo Lula que produziu essa aberração, nós estamos tentando corrigir essa aberração. Ministro, o senhor falou há pouco que vocês imponderaram o Comitê de Bacias. Pois bem, o Comitê de Bacias já se pronunciou publicamente de que é contra a transposição do projeto de interligação de bacias para fins que não sejam exclusivamente de abastecimento humano. 42 o canal do Eixo Norte, ele prevê que seja feito para projetos de irrigação. O senhor não está... De que adiantou imponderar o Comitê de Bacias se vocês não estão respeitando uma posição do comitê que é contrária? Vamos devagar como andou. Primeiro, o Comitê de Bacia aprovou o plano de bacia. Aliás, foi feito junto. Então, o plano de bacia prevê os números, dá os números, e prevê que tem uma disponibilidade, garante que tem uma disponibilidade de 360 metros cúbicos. E demonstra que, até hoje, em 500 anos, só se usaram para usos consultivos 91 metros cúbicos. O plano de bacia contém a projeção otimista de toda a expansão de uso da água na bacia. E em 2025, essa projeção, no máximo plano otimista, estaria usando 262 metros cúbicos. O que quer dizer que o plano de bacia esclarece que, ainda que nós exacerbássemos de forma mais otimista os usos na bacia, ainda estariam sobrando 98 metros cúbicos em 2025. O plano de bacias ainda propõe
a questão da uso dentro ou fora da bacia. O Comitê de Bacia aprovou o princípio, extrapolando suas atribuições legais, porque quem tem a faculdade de outorgar a água e definir os limites dessa outorga não é o Comitê de Bacia, é a Agência Nacional de Águas. Extrapolando, isso tem uma importância política, nós estamos tentando mostrar o tempo todo que respeitamos, e respeitamos mesmo, fomos nós que empoderamos, nós é que adiamos, nós é que fizemos o plano de bacia em atendimento ao pleito do Comitê de Bacia. Nós tivemos reuniões lá em Penedo, do Comitê de Bacia, pessoalmente fomos lá. Como o senhor vê a posição do Comitê de Bacias, que já se pronunciou contra essa transposição, se for para o projeto de irrigação? Eles fizeram a fala a favor. Não, ministro, o senhor sabe... Estou falando para você que eles fizeram a fala a favor. Num ponto, eles extrapolam a sua atribuição legal, porque isso é da Agência Nacional de Águas, e aprovam 26 metros cúbicos por segundo. Ora, nós já mudamos a outorga em respeito a essas deliberações e a única vazão segura que nós vamos permitir é na outorga oficial mesmo, os 26 metros cúbicos que o Comitê de Bacia aprovou. Porém, pelo amor de Deus, eu falo isso para você, mas falando para a opinião pública brasileira, e é pelo amor de Deus mesmo, porque eu já vi isso na carne, o que é que significa? Se Sobradinho estiver vertendo, a água vai ser desperdiçada no mar. E é só nessa circunstância que nós queremos tirar o remanescente para guardar nos reservatórios que estão no destino do Nordeste Setentrional para otimizar esse uso da água. Como o senhor responde à questão, desculpa, professor, como o senhor responde à questão de que 40% do tempo Sobradinho verte, ou seja, 60% do tempo não vai verter. Ele não vai verter, o projeto não vai funcionar 60% do tempo na sua magnitude. Então agora você passa a entender concretamente, esse não é um projeto de irrigação, é um projeto de segurança hídrica. Não importa se vai funcionar em 10, 20, 30, 100 ou 50%, porque o que nós queremos é que em 100% do tempo as necessidades para abastecimento humano e dessecentação animal estejam garantidas. Ministro. Se sobrar água, e o que acontece em 40% do tempo, leva o excedente e guarda nos açudes do Castanhão, do Armando Ribeiro Gonçalves, no Boqueirão, e aí se otimiza a água. Mas evidentemente isto demonstra claramente o que eu estou querendo dizer. Deixa eu só fazer aqui uma ponderação. Pois não. Primeiro, o que eu vou falar aqui, eu vou falar em meu nome, não necessariamente é a posição da Fundação Joaquim Nabuco, que é a minha instituição. E eu quero deixar claro também que eu não faço política partidária, tá? Estou envolvido, ministro, com as questões do São Francisco, tem 10 anos. Tenho denunciado ao longo desse período a degradação que existe na bacia do São Francisco, que é exacerbada, a questão do desmatamento, a questão do lançamento dos esgotos sanitários. 250 comunidades lançam seus esgotos sem tratamento na calha do rio. Tenho levantado as questões das limitações hídricas do São Francisco. Numa hora, ministro, que não se falava em racionamento de energia, eu já escrevia sobre os apagões e eles aconteceram. Tenho falado dos riscos hidrológicos, principalmente os conflitos que existem entre gerar energia e irrigar, que são conflitos enormes já na bacia. E antes de tudo isso, ministro, eu tenho me posicionado contrário ao projeto de integração da bacia do São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional, que é o nome que ele tem agora. Por que eu tenho me posicionado contrário? Porque eu julgo que o rio não dispõe mais dos volumes que vão ser demandados pelo projeto. Em agosto do ano passado, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, promoveu uma reunião em Recife, onde reuniu 40 dos principais expoentes da hidrologia nacional. Esse pessoal passou 3 dias em Recife discutindo transferências de água em grandes bacias, com um enfoque especial no projeto do governo. O que é que chamou a atenção nesse encontro? Eu participei desse encontro e foi feita uma avaliação criteriosa dos volumes do São Francisco, né? E os técnicos entenderam que o São Francisco tem uma vazão alocável hoje de 360 metros cúbicos por segundo, dos quais, pasmem, 335 já estão outorgados, ou seja, já há direito de uso.
Significa dizer que o São Francisco só dispõe hoje para usos consultivos de 25 metros cúbicos por segundo, para um projeto que vai requerer uma vazão média de 65 metros cúbicos por segundo, podendo chegar lá na frente a 127 metros cúbicos por segundo. Então, qual foi a alternativa de quem está dirigindo o projeto? Começar a transposição com os 25, 26 metros cúbicos por segundo e a conta de chegada para os 65 metros cúbicos por segundo, retirar a água da represa de Sobradinho, quando Sobradinho tiver com 94% de seu volume preenchido. Nós fomos atrás desse histórico volumétrico de Sobradinho. Sobradinho, em 10 anos, ele está cheio apenas 4. Então, é 40% do termo. Não é? Então, veja, ministro, a pergunta que eu faço para o senhor, outra coisa, a gente tem que desmistificar essa ideia que vão retirar pouca água do Rio São Francisco. Não vão. Estão falando em 1% da vazão média, mas esse cálculo, ministro, tem que ser feito em cima da vazão alocável, que é a vazão que se vai retirar água para os usos consultivos. Não, desculpa, João. Se a gente fizer esse cálculo, isso está no relatório da SBPC, ministro. Sim, eu li o relatório. Pois é, o senhor deve ter lido. Veja, se a gente fizer esse cálculo, o que vai retirar do rio pode chegar a 47% do volume alocável. Por favor. Claro que é. Então, deixa eu tentar responder. Veja, para terminar, porque ministro, eu tenho um profundo respeito por você, mas há alguns Veja equívocos só. aí que não são compatíveis Sim, com o seu nível. Não, amigo. Mas veja, isso foi uma coisa discutida Eu por conheço o 40 relatório. técnicos hidrólogos desse país e a gente tem que ter um certo respeito por isso. Eu tenho um profundo respeito. Muito bem. Então, veja, ministro, o senhor não acha que o orçamento do projeto é demasiadamente elevado? São 4,5 bilhões de reais numa primeira fase, né? Para ser aplicado num projeto que ele só vai ter, vai operar em sua plenitude em apenas 40% dos casos, ministro. O senhor não acha isso uma coisa... Não. Há uma brutal incompreensão aqui. Primeiro, a reunião em Recife e o relatório eu acompanhei, porque, volto a lhe dizer, o presidente Lula está de boa fé. Isso é importante a gente lembrar. Quem está tomando essa iniciativa é o presidente Lula. Aí o presidente Lula tem uma história que permite a alguma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de entender as nossas divergências técnicas, vazão média, etc., só, pelo menos por ilação, dizer, será que o presidente Lula está louco de fazer um projeto que é maluco, inviável, etc., Por favor, isso não é razoável. Nós estamos dedicados com muita responsabilidade, nós estamos estudando isso há 2 anos, nós estamos ouvindo o que não desqualifica crítica nenhuma, nós estamos pedindo a crítica, porque essa crítica é que vai nos permitir fazer o melhor projeto. Então, não é desqualificação nenhuma. Eu tenho uma pouca história também já. Eu prezo essa história, sou uma pessoa polêmica, andei aí discutindo o Brasil, etc., mas nunca ninguém duvidou da minha seriedade, nem os mais violentos dos meus adversários jamais ponderaram isso. E eu ainda tenho 47 anos, planejo lutar aí na causa pública brasileira por mais alguns anos. Né? Cabe aí a pergunta se eu ainda sou candidato a presidente da República, o Fernando Rodrigues se coçou todo. Só lembrei que eu fui candidato a presidente. Nós não somos malucos, por favor, mas isso não vale, vamos discutir o mérito. Aquela reunião da SBPC, eu fui procurar o professor Candotti, que é o presidente da SBPC. E ele me distinguiu com a visita, que tinha outras pessoas com ele, e eu pedi a ele para discutir o projeto em cima de uma leitura equivocada, respeitável, porque é o estudo mais equilibrado que eu vi entre os críticos, foi esse que se produziu em Recife. Só para consertar, não foi a SBPC nacional, foi esse grupo em Recife que fez isso. E havia algumas leituras que foram reproduzidas aqui, João. Veja bem, quando a gente pondera que nós estamos pensando em transpor para garantir segurança hídrica ao abastecimento humano, que é, por qualquer juízo, mas por ordem constitucional, a prevalente prioridade para o uso da água, todo mundo entende. A água vai ser usada para irrigação, vai ser usada para fábrica, vai ser usada para isso, aquilo, outra irrigação ou uso humano. Se faltar água, a Constituição brasileira, com muita sabedoria, garante que qualquer outra coisa será sacrificada para que o abastecimento humano se prevaleça. Nós separamos. Para garantir o abastecimento humano, gasta-se o que for necessário, caramba, vamos ter clareza disso. E neste caso nem é grande coisa, não, essa água não será entregue gratuita. Nós temos o custo de operação e manutenção, sai por 11 centavos o metro cúbico. São Paulo paga mais de R$1 por metro cúbico de água tratada, só para a gente ter uma proporção. Então nós estamos seguros disso. Agora, 26 metros cúbicos é para garantir que nós não vamos fazer uma rivalidade que não seria justa
de tirar a água que faltaria para a bacia, irrigar, irrigando mais longe. Não é razoável isso. Eu considero essa uma crítica razoável. Então, só um minutinho, você não deixar eu responder, nós vamos com um argumento honesto e sério, como o Suassuna colocou, ficaria sem resposta. Então, por que é 1%? Por quê? Porque medida a vazão do rio por peritos, não foi do governo, foi no plano de bacia, nós chamamos os maiores experts do país, queremos fazer isso direito. A vazão de média de chegada na foz do rio é 2.850 metros cúbicos por segundo. Se nós vamos tirar 26 metros cúbicos seguro, para a população de Sergipe entender que o rio não vai ser desviado, porque tem muita gente que pensa isso, pela desonestidade de certos críticos. Pensa isso, não é? Nem todo mundo é honesto como você. As pessoas dizem para o povo mais simples que, olha, vão desviar o rio. E a população fica indignada. Então é o seguinte, para ter tranquilidade, daqueles 2.850 metros cúbicos médios que passa na foz, nós vamos tirar 1%. E não há como contestar esse argumento. Aí você diz, não, mas a vazão alocável é 360. Ah, bom. Quando nós falamos em 360, nós estamos ponderando pelo comitê de bacia, pelo estudo, pelo plano de bacia que nós fizemos, de boa fé, está dito lá que o rio até hoje tem de usos consultivos, até hoje 91. Aí você tem toda a razão, mas já tem outorga de 330. Ora, caramba, sabe quem é o beneficiário dessas outorgas? Veja as maluquices do nosso país quando se trata de política e de governo. O Ministério da Integração Nacional, o empreendedor do projeto de integração. Veja bem, por quê? Porque Salitre mais Pontal, mais Baixio de Irecê, pede 130 metros cúbicos por segundo e essa outorga está dada. O projeto está lá, nós estávamos falando há pouco, inconcluso, etc, etc, e nós temos outorga. Tem um projeto Tourão, lá em Alagoas, que tem 200 pessoas pequenas, mas é basicamente um grande empreendimento privado, que tem uma outorga de 12, está sacando 20, que nós estamos fazendo também. Quer dizer, o controle, o cadastramento dos usuários, que não tinha, era completamente abandonado, anárquico, e você sabe, você denuncia isso, e ninguém vai me pôr do outro lado. Nós vamos agora parar de falar que o rio está agredido, que o rio está sofrido, que o rio etc. Nós vamos fazer alguma coisa séria para fazer. Já tem 621 milhões de reais contratados de saneamento básico, e 100 milhões de reais esse ano, que 27 foi o que eu consegui juntar no ano passado. E as pessoas, só está produzindo 200 mil mudas, isso só dá para fazer uma coisa. Mas são as primeiras 200 mil mudas para repor mata ciliar. Hoje ainda estão desmatando mata ciliar em Minas Gerais para fazer carvão, para gusa, para siderurgia. Nas barbas do meu amigo Zé Carlos, que é o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais e que é uma pessoa honesta, de boa fé, presidente do Comitê de Bacia, que é o secretário. Não é o Ministério da Integração que pode ir lá punir, que ainda está destruindo o restinho de mata que tem. Então, veja bem, essas outorgas malucas vão ser todas revistas, já estão sendo revistas. O senhor acha que isso vai ser possível, ministro? Não, já é possível, porque o outorgatário sou eu, como representante do Ministério da Integração Nacional. Eu não preciso dessa água. Entenda bem, não é necessário. Foram feitos sem plano de bacia, sem estudo, sem nada. Veja, ministro, se eu funcionava, fosse... João, deixa eu te explicar. Funcionava assim. Eu vou fazer o projeto Baixio de Irecê. Eu quero 20 mil metros cúbicos, eu quero 10 mil metros cúbicos, eu quero 300 metros cúbicos. Ia lá pedir e acontecia. Veja, ministro, se eu fosse irrigante no Vale do São Francisco, se tivesse um papel do governo me dando direito de uso... Não. Mas peraí, não estou falando disso não. Quem é irrigante hoje já está garantido com 91 metros cúbicos por segundo. Nós fizemos a perícia, João. Isso é que você não quer entender. Nós fomos lá para fazer o plano de bacia, nós fomos lá e mapeamos todos os usos reais da água. E ponderamos, hoje, tudo que se usa no Nilo Coelho para produzir fruta, para exportação, uva, etc, tudo que se usa no Tourão, em Alagoas, tudo, somando, dá 91 metros cúbicos por segundo. Sim. Em cima disso, o rio ainda tem disponíveis para uso consultivo 360 metros cúbicos. Mas tem 335 outorgados. Sim, meu querido, mas o outorgatário, se eu posso usar essa expressão, é o Ministério da Integração Nacional, é a Codevasf. Esqueceu de combinar com os governadores. Não, eu procurei a todos, continuarei procurando, ponderarei com todos, e os governadores, eles têm duas naturezas de argumento que eu estou respeitosamente procurando incorporar. Um juízo de conveniência e oportunidade, que já perpassou aqui. O que vai fazer o São Francisco se falta construir o resto do Salitre? Porque alho não se mistura com bugalho. Um objetivo estratégico é garantir segurança hídrica para 12 milhões de pessoas. Outro objetivo estratégico, quem quiser hierarquizar, mais ou menos importante, faça, é concluir projetos de irrigação. Por exemplo, o governador Paulo Souto está me propondo que o projeto Salitre seja usado para cana.
Cana. Nós vamos ouvir com o maior respeito, e se no fim for cana, é cana. Mas, pelo amor de Deus, comparar, produzir, ainda que seja importante, é muito importante. Produzir cana, produzir uva para exportação é muito importante. Mas não hierarquicamente tão importante quanto garantir segurança para 12 milhões de habitantes que precisam de água para viver, no básico. Isto é uma clareza. E eu, portanto, não estou desqualificando a justíssima reivindicação de concluir os projetos. Por isso que eu não começo nenhum novo. Por isso que eu concentrei no Ministério da Integração Nacional todos os recursos que eu pude somar, mesmo nessa batalha por recursos, etc., etc., nós estamos aplicando 140 milhões de reais. É muito pouco, mas é muito mais do que se fez nos últimos 8 anos. Né? De forma concentrada, tentando concluir. E eu vou em cima desses que estão perto de terminar. E estamos elaborando uma nova lei de irrigação para, inclusive, resolver problemas de desperdício, de matriz tecnológica, uma série de coisas. A pergunta de Marco Antônio Tavares Coelho, que é jornalista e editor da revista do Instituto de Estudos Superiores da USP. A economista Tânia Bacelar, professora da Universidade Federal de Pernambuco e até recentemente integrante da sua equipe no Ministério, disse que diante do projeto de transposição, o mais importante é saber quem será beneficiado. Por isso, antes de fazer a transposição, seria necessário revitalizar o São Francisco e realizar a reforma agrária. Caso contrário, esse projeto favoreceria a concentração de renda no Nordeste. O Marco Antônio Tavares Coelho pergunta qual é a opinião do senhor a respeito desse pronunciamento da professora Tânia Bacelar. Eu não dou mais opinião, eu tenho que prestar contas do que eu estou fazendo. Quer dizer, o programa de revitalização, que era um consenso oco, não tinha substância, hoje está se montando, tem orçamento, tem contratações já feitas de 621 milhões de reais em saneamento básico, 100 milhões de reais em números redondos para esse ano, para as outras atividades, reposição de mata ciliar, desassoreamento, unidade de conservação, enfim, todo esse apoio aos pescadores do Baixo São Francisco que sofreram dramaticamente as consequências da cascata de barragens. E antes que essa discussão aflorasse a público, como é orientação do presidente Lula e meu compromisso, nós, ainda quando a geodésica dos canais não estava publicizada, nós decretamos a utilidade pública para fins de desapropriação, toda a faixa que vai 2,5 quilômetros para um lado e 2,5 quilômetros para o outro. E agora estamos avançando a titulação dos pequenos produtores nas áreas dos rios secos que serão perenizados, 1.000 quilômetros de rios secos serão perenizados com esse projeto, e estamos mapeando os solos para dar prioridade aos solos mais pertinentes à agricultura familiar. No projeto estão imaginadas 400 pontos de acesso de água para assentamentos e populações ribeirinhas aos eixos de influência, gratuito, para que o ônus pela água seja pago exclusivamente pelas populações urbanas, especialmente dos grandes centros, pelas indústrias e pelos usos empresariais para uma eventual agricultura. Apolo. Isso está feito já, foi publicado, está no Diário Oficial. Eu já estava preocupado aqui, porque o senhor fala 90% do tempo, né, e realmente é um direito que o senhor tem, o senhor é um entrevistado, mas eu não sou oposição ao governo Lula, eu ajudei a construir o governo Lula quando o senhor nem apoiava o PT, o senhor nunca apoiou o Lula, e então, assim, quando o Lula chega ao governo, o senhor agora é o companheiro Ciro Gomes, e nós, que construímos toda essa trajetória, mal temos, às vezes, a oportunidade de conversar. O Ministério do Meio Ambiente não dialoga com a gente. Eu tenho aqui um livro, organizado pela ministra Marina Silva, com a posição de pessoas no alto escalão do governo, onde eles são contra a transposição. Todos mudaram de opinião por uma disciplina partidária. Eu acredito que a democracia não se constrói dessa forma, desqualificando as pessoas, dizendo, vamos fazer na marra a transposição, quem não quer a transposição porque quer ver o povo morrendo de sede. Eu acredito, como diz o Zé Teodomiro de Araújo, falecido, ajudou a criar o Comitê do São Francisco, é um homem muito franco, muito rude, às vezes até me chocava com ele, mas eu respeito muito, faço aqui uma homenagem a ele. Ele dizia que dizer que vai levar água para os pobres é chantagem emocional. Na verdade, é um projeto concentracionista de água. A água vai para os açudes e para rios. Ela não vai ser distribuída. A população que sofre com a seca, ela mora dispersa em toda uma região longa e ela é atingida pela chuva. Ela não é por que os açudes, que no Nordeste tem 37 bilhões de metros cúbicos de água, não resolvem o problema dos pobres do Nordeste? Eles prometeram que os açudes, como Oroz,
resolveria o problema da seca, o flagelo, seria a redenção do Nordeste. Da mesma forma que a Transamazônica. Eu me lembro que o coronel Andreasa dizia que a Transamazônica resolveu o problema do Nordeste porque estabeleceu uma ponte com a Amazônia cheia de água. Então, o povo do Nordeste vive sendo enganado. Desculpa, é uma constatação, eu acredito que a indústria da seca é que está por trás desse projeto de transposição. A indústria da seca não tem nenhum compromisso com a população. Os açudes não resolveram o problema. Por que se esquece a bacia do São Francisco, que tem terras boas e água, para levar água para uma região que tem terras piores, longe, numa altitude enorme e que tem água suficiente? Todos os estudos que eu tenho mostram que o Nordeste, do semiárido, tem água suficiente. O problema é que ela não é distribuída, ela está concentrada. E esse projeto de transposição vai levar mais águas para onde já tem. No Rio Grande do Norte não precisa mais água, é só questão de gestão. Se o senhor diz, por exemplo, que o povo do Nordeste, do semiárido, passa fome, passa sede, eu concordo com o senhor. Do mesmo jeito, se eu levar água para o Nordeste, ficar nos açudes e naqueles rios, que os proprietários já tomaram conta, as pessoas vão morrer de miséria a 5 quilômetros do rio, como morre no Rio São Francisco. O problema do Brasil é de inclusão social. Eu não posso acreditar que, levando um supermercado para uma área de miséria, eu vou resolver o problema da fome, porque as pessoas não vão ter como comprar aquele alimento. A água é inacessível à população do Nordeste, porque a população que mais sofre com a seca está dispersa. Então, eu gostaria de colocar para o senhor o seguinte: por que o senhor não pensou antes na revitalização da bacia do São Francisco, para trazer de volta os peixes, as condições de vida, despoluir os rios? O projeto de revitalização que o senhor mencionou, ele não é um projeto, por exemplo, para a transposição tem um projeto de engenharia que custou mais do que 70 milhões de reais até agora, segundo informações do vice-presidente Zé Alencar, paga grupos de consultoria que têm persistido nisso, desde 82, quando o Andreasa apresentou na convenção do PDS, e a proposta de fazer a transposição, ela vem sendo engordada ao longo desse tempo, mas ela não realmente está ligada com a irrigação na bacia do São Francisco. Os projetos estão paralisados na bacia do São Francisco. Então, eu acredito que num programa de televisão como esse, onde a gente tem pouco tempo para falar, eu acredito que o senhor deveria tomar a iniciativa de reunir pessoas do governo com pessoas do comitê, uma reunião de procurar entender melhor e tentar evoluir numa política, de tentar encontrar uma solução. Porque todos somos a favor de resolver o problema do sertanejo, ninguém está querendo negar água para o Nordeste. É que a água que já foi para lá, com os açudes, a água dos açudes acumuladas, não estão resolvendo o problema do nordestino. O senhor defendeu a transposição do Tocantins na eleição de 98. Então é o seguinte, nós estamos numa deficiência de eletricidade. Nós, para fazer essas transposições, vamos gastar mais ou menos 1,5 represa de Três Marias, que é o que nós vamos ter de perda de 300 metros de queda, que essa água retirada não vai produzir eletricidade, como a energia para fazer a transposição. São muitos dados técnicos, eu não quero ficar aqui discutindo vazão e tal, porque a população que está vendo isso aí, ela quer saber por que vocês querem fazer a transposição sem pensar na revitalização do rio, que está agonizante. E por que prioriza transposição e não prioriza irrigação na própria bacia. Então, eu acredito que nós estamos diante de uma discussão muito profunda e o senhor tenta descaracterizar, dizendo que não há problema, que todo mundo quer o bem do país, mas eu acho difícil. O senhor devia perguntar por que há tanta resistência do meio intelectual, dos cientistas, da área técnica. Eu não conheço nenhum grande hidrólogo, geólogo, pessoa que está a favor da transposição. Eu acho que isso aí devia levar o senhor a fazer uma reflexão, porque eu acho que o presidente Lula respeita muito o senhor e ele pode estar fazendo uma obra que vai passar para a história como a Transamazônica.
passou para o governo militar. Eu gostaria de saber do senhor se seria possível um entendimento entre o governo e o Comitê de Bacia. O Comitê de Bacia tem 40% dos empresários da região, 33% de governo municipal, estadual e federal e 27% da sociedade civil. É o organismo mais indicado para discutir os múltiplos usos da água da bacia. Então, eu não entendo por que o governo Lula quer passar por cima da decisão do comitê, porque está passando por cima. Não tenha dúvida, o comitê se sente desprestigiado, desvalorizado, despoderado, se eu poderia usar essa palavra. Então, estão rompendo com a posição histórica do PT. Então, que o governo tenha com a gente, que é contra a transposição, a mesma paciência e diplomacia que ele está tendo com os grandes empresários que sempre combateram o Lula, que está tendo com a FMI, que está tendo com o agronegócio. Nós queremos ser tratados pelo menos igual ele trata esses setores. E não está tratando. Por favor, não diga que está. As audiências públicas foram uma tentativa de farsa para legalizar o ritual da transposição. Como é que eles faziam uma apresentação de 1h30 e depois dava 2, 3 minutos para as pessoas falarem alguma coisa? Um estado igual a Minas Gerais, como é que eu vou trazer os interessados na transposição para uma reunião no auditório de 200 pessoas? Então, não tem condição de fazer uma discussão. O comitê representa as comunidades da Bacia do São Francisco. Passando por cima do comitê, aí não tem condição. Israel tem 200 mil hectares irrigados, porque eles têm conhecimento, tecnologia e têm gerenciamento. A cultura do Nordeste é o de desperdício. Na distribuição de água pela empresa de saneamento, há um desperdício na irrigação, a falta de conhecimento. É tudo isso que está junto. Nós não estamos querendo reduzir o problema da miséria no Nordeste a um problema de obra de engenharia. É uma questão social, de distribuição de renda, de acesso aos bens. Se sentiu à vontade para falar o que tinha vontade de tudo? É claro, ministro. Não lhe interrompi. Eu não queria voltar porque eu não queria que o mérito... sem poder ter usado a claro, palavra. e eu não queria que... Você podia falar lá dos projetos de assentamento lá na área do Castanhão, lá na área... Que estão andando muito bem. Então, eu estive lá, eu vi. Estão andando muito bem. Muito bem. O último problema que teve foi uma pequena invasão de 37 famílias que nós já estamos garantindo acesso para todos, 100%. Conosco é difícil, especialmente comigo. Lá, ministro. Sim. Lá, eu vi. Então você deve ter visto, o último episódio foi uma invasão de 37 pessoas, cuja garantia de terra está feita, os decretos publicados. Ministro, tem produção. Posso homenagear aqui o nosso velho e querido amigo Apolo. Deixa eu separar um pouco as coisas, e eu não posso deixar algumas que são impertinentes a mim, mas funcionalmente eu me sinto obrigado a ponderar. Primeiro, eu não sou ministro do PT. E eu apoiei o presidente Lula porque fui candidato a presidente da República e perdi as eleições, e o sistema eleitoral brasileiro é de 2 turnos, como você sabe. Então, quando há 2 turnos e alguém perde, democraticamente ele tem que tomar uma posição em relação aos 2 que ficaram. Como eu queria uma ruptura para encerrar o período desastroso que eu considero que foi o governo Fernando Henrique, eu apoiei o Lula. De lá para cá, eu convidado não aceitei, mas o presidente me fez uma convocação muito comovente, achei que era minha obrigação. Mesmo tendo diferenças, visões diferentes, experiência diferente, mesmo tendo feito críticas, como eu fiz ao presidente, não a ele pessoalmente, mas a falta de proposta na data que eu considerava, eu hoje me sinto honrado de cooperar com o governo de um homem honesto, bem intencionado, que gosta do Brasil e que está se esforçando depois de uma herança macabra para consertar as coisas, e já há bons resultados. Nós não queremos que ele tire o senhor, não. Não. Deixa eu só ir ponderando, porque eu não sou ministro do PT. Eu sei. Continuo com a mesma visão fraterna. Nem do PPS. Não, o negócio aí anunciou que eu fui desligado do PPS, caíram na enganação do Roberto Freire. Isso não existe. Foi uma personalidade. Eu continuo no mesmo lugar onde eu estava. Só para citar, que esta é a informação que está no site do PPS. Aquilo é mentira. Tá bem? É só ler o artigo 36 do Estatuto, mas isso é uma questão irrelevante. Vamos falar de coisa séria. Segunda coisa que eu não posso deixar de ponderar, a ministra Marina Silva se recusa a conversar. Isso é de uma injustiça. É de uma maldade. Mas é a verdade. Olha, mas não diga isso, Apolo. Você está cometendo uma injustiça contra uma pessoa que tem sofrido as mais violentas pressões, dos interesses mais duros do Brasil, mais poderosos do Brasil. Ela hoje deve estar mergulhada nessa confusão, desse assassinato deplorável da freira lá no Pará.
Ela já teve com o Comitê de Bacia, esse diálogo que você está reclamando, eu convoco em público, marque a hora e o lugar. Porque com o Comitê de Bacia nós já tivemos muitas vezes. Nós estamos negociando há 2 anos. É evidente que quem recruta as pessoas para ir conversar conosco são eles. Mas pergunta ao doutor Zé Carlos, presidente do Comitê de Bacia, se alguma vez ele quis conversar conosco. O presidente Lula participaria também, ministro? O presidente Lula tem o momento de falar e ele falará com quem necessário for. O presidente Lula nunca se recusou. Caramba, espera aí um pouquinho. Nós estamos discutindo aqui, parece que nós não estamos na frente do povo brasileiro. Aqui quer se empurrar a goela abaixo que está sobrando água no Nordeste semiárido. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deus nos proteja de uma seca continuada de 3 anos, para a gente não ter que demonstrar de novo, na prática, isto que é uma evidência científica. São números a característica do oficiais. semiárido, Ministro. a característica do semiárido, mas o problema de você ter reservação depois de um ciclo de cheia, de 30, 35 bilhões de Tem mais coisa, do que Israel. não dá segurança. Espera um pouquinho, agora quem está interrompendo é você, Apolo. Mas isso é uma evidência, pelo amor de Deus, nós podemos discutir cientificamente, mas eu sou de lá. Então, de alguma forma, eu fico indignado, porque isso devia ser pacífico entre os brasileiros que não estão doentes de egoísmo. Devia ser pacífica a percepção de que há milhões de brasileiros na miséria mais aguda, por 1000 problemas, concentração fundiária, coronelismo político, corrupção, indústria da seca, mas essencialmente falta d'água. Na própria bacia. Falta d'água. Falta d'água. Isto é uma questão concreta. É evidente que nós podemos dizer, tem que otimizar, não falei isso aqui? Está se desperdiçando 80% por vertimento e por evaporação. 80%. Mas por quê? Porque os açudes são mantidos o mais cheio possível, porque ninguém sabe se o ano que vem será seco ou cheio. Ao manter a vazão, a barragem o mais cheio possível por insegurança hídrica, a evaporação é de 2.000 milímetros por ano. E como chove, ainda que irregularmente, para as culturas é ruim, pode ser uma seca, mas chove alguma coisa, os açudes são meio cheios, chove, verte precocemente. Esse projeto não precisa bombear para produzir os seus efeitos em 100% do tempo. Por quê? Porque você elimina essa insegurança hídrica. E nós estamos falando de 12 milhões de pessoas. Você, Apolo, você preside o Comitê de Bacia do Rio das Velhas. O maior vetor de degradação da Bacia de São Francisco é o rio que você dirige. É o maior. Recolhe efluentes in natura de Belo Horizonte, recolhe efluentes da siderurgia de Belo Horizonte e está num processo de recuperação agora com a nossa cooperação. Com a meta 2010. Com a nossa cooperação. Não chegou só ainda. seja honesto, você esqueceu de dizer isso para as pessoas. Não chegou ainda. As pessoas da bacia não têm culpa disso. Mas quem desmatou as matas ciliares não foram os potiguares, não foram os paraibanos, não são hoje os paraibanos. Caramba, falta água ou não falta água em Campina Grande? Pelo amor de Deus, cavalheiros, somos todos brasileiros. Nós podemos discutir tudo honestamente, de boa fé. Porque se tiver algum defeito nesse projeto, eu me retiro dele. O presidente Lula manda cancelar. Agora não dá para ficar, porque o presidente Lula tem paciência para falar com os banqueiros, etc., não fala com a gente. Com quem que você quer que ele fale? Com quem que você quer? Indica a hora e o local que nós vamos conversar. Eu gostaria de ter uma conversa com o Por que não pede? Eu Eu me ofereci para mediar a conversa que desejarem. A conversa que desejarem. Buscar um diálogo. O Comitê de Bacia, para a gente ter clareza de novo, vou voltar aqui a ter calma. Apenas eu estou me lembrando aqui da drama que eu vivi em Fortaleza sem água. Eu tive que construir um canal, tendo feito uma barragem, a barragem Plínio Pompeu chamada Pacajus, eu tinha construído no ano anterior, para prevenir o problema da falta d'água de Fortaleza. Estava pronta a barragem. 3 anos seguidos de seca, a barragem ficou lá com a parede sem uma gota d'água. Aconteceu agora, há 10 anos atrás, em Fortaleza. Por isso que eu sou comovido com esse assunto. Não sou teórico disso, não. Não sou hidrologista. Nem eu. Sou bem intencionado. Sou honesto. Eu tenho respeito por todas as pessoas que estão inseguras em Sergipe. Por quê? Porque sofreram a depredação do rio. É verdade. Agora chega de conversa fiada sobre esse assunto. Nós vamos agir. Nós vamos revitalizar o Rio São Francisco. Agora, 27 milhões já estão aplicados, 621 milhões já contratados. O plano da revitalização, ministro. Está pronto. Vocês estão distribuindo verba para prefeito, gastar para deputado. Anota aí, por favor. Para de repetir esses jargões. É verdade. Para de repetir esses jargões, você não demonstra 1 centavo de verba distribuída para prefeito e deputado neste assunto. Você não demonstra plano isso. de revitalizar. Por favor, Apolo, vamos voltar calma aqui, discutir com o respeito e a amizade que nós temos. Claro. Né, e suas tradições de luta, de progressismo, não precisa desses argumentos que desqualificam. Você não demonstra que saiu 1 centavo do governo Lula
da revitalização do Rio São Francisco Não para há prefeito e revitalização, deputado. deputado. Desculpa, meu companheiro, você Ministro. preside o Rio das Velhas, ele não está em processo de revitalização? Responda sim ou Com não. que verba? Desculpa, sim ou não? Que está. verba? Você está querendo dizer que é pouco O que é dinheiro? revitalização, Você está querendo dizer que é ministro? pouco dinheiro? O que é revitalização? Ah, sim. Revitalização, eu vou te dizer o que é. Despoluir. O Rio das Velhas é o maior vetor de Tirar poluição. esgoto do rio. É o maior vetor. Está ou não está sendo executado o projeto? Está O Rio das sendo Velhas. feita a Fale estação de honestamente, tratamento está sendo da feito. ET Onça O Rio das Velhas vai num ser o ritmo primeiro muito rio lento. revitalizado na bacia do São Francisco. Mas não há um projeto. Você preside o Comitê de Bacia e sabe que há projeto, e está Nós sendo temos um plano executado. diretor já feito. Está sendo executado o plano diretor. Você pode se Não queixar e está ter a minha ainda. solidariedade. Eu só passei 27 milhões, é muito pouco. Mas esse ano tem 100. Eu não recebi Esse ano tem isso 100. Não, ainda. não é para você, rapaz. O Comitê de Bacia Claro. não é executivo, você Claro, sabe disso. mas nós não Quem temos é executivo plano é o governo de bacia Minas. para cobrar de ninguém. Desculpa. Mas o Comitê de Bacia no Brasil é uma experiência muito nova. E acho que vocês estão trocando um pouco Muito o alho por positivo, bugalho. né? Você quer que eu, que eu passe o dinheiro para o Comitê de Bacia? Você sabe que não pode. Não é isso. Mas você sabe que não É que pode. nós temos que saber Só para a pedagogia dessas da nossa verbas. população, você sabe que não pode. Nós temos que Sabe ter que não conhecimento pode, que eu não essas posso verbas. passar dinheiro para Claro, você? sei, ué. Sim. Nós Então eu somos passei parte os do 27 Estado, do milhões, governo. passei os 27 milhões para o governo do Estado de Minas. Com que Para projeto? revitalização de São Francisco. E qual é o plano? É o começo do projeto, é o começo, porque nós temos que fazer plano, tem que fazer projeto de reposição, tem já viveiro de muda. Aí as pessoas dizem, mas só são 200 mil mudas no primeiro momento. Humildemente eu reconheço, é muito pouco, mas são as primeiras 200 mil para repor. Mata ciliar. Agora esse ano vamos multiplicar por 5 o valor. A gente tem que discutir 5. melhor isso. Porque, A sim, parte, 86% do projeto de revitalização é saneamento básico. Já contratamos o ministro Olívio Dutra, por prioridade que o presidente Lula determinou para dar conteúdo prático a essa conversa fiada de 100 anos de destruição de São Francisco enquanto se fala em revitalização. Né? Clareza, 621 milhões de reais já estão contratados. E vocês estão pendurando o saneamento básico na revitalização. Escuta, você sabe o que é Saneamento revitalização? Eu vou básico. responder que ele Estão pergunta. pendurando saneamento Explica básico, para ele, saneamento Apolo, básico. explica para ele que Estão pendurando a 86%, verba que já existiu olha aqui, na revitalização. 86% do projeto de revitalização é saneamento básico. É, Só foi para sua pendurado. informação. Mas estão Pelo canalizando amor de muitos Deus. rios lá, o Ministro, deixa... Estão canalizando córregos, Pelo amor de Deus, vou explicar para quem não... provocando enchente Para na quem está cidade, fora. sem canalização de córregos. Desculpa. Com esse dinheiro. Espera aí um pouquinho. Desculpa. Revitalização é um projeto complexo que tem a ver com despoluição do rio, tem a ver com assoreamento, desassoreamento, tem a ver com matas ciliares destruídas e para serem repostas, tem a ver com unidade de conservação, tem a ver com proteção de nascentes. Cada um desses elementos é uma rubrica do projeto. Elas todas somadas fazem o projeto de revitalização. Porém, quando a gente vai ler o valor, 86% do que é necessário fazer para revitalizar o Rio São Francisco trata-se de saneamento ambiental. Por isso, nós já contratamos 621 milhões de reais, dando prioridade nos contingenciamentos, nas dificuldades de recursos, etc., à bacia do São Francisco. Que é do projeto? Está no Ministério da Integração. Bom, Você me gostaria de ter interrompeu, conhecimento. eu vou te dar agora o endereço. Se você quiser, eu te mando sei. por carta, mas pode ser qualquer brasileiro. www.integração, quer dizer, sem cedilha e sem tio, integracal.gov.br. Aí lá tem uma janela São Francisco, e não é uma janela passiva, é uma janela ativa. Você pode foi aprovado esculhambar, pelo comitê, foi discutido pode, pelo comitê. o plano de bacia que contempla esse vetor. Esses números são tirados do plano de bacia feito pelo Comitê de Bacia, meu querido. Você precisa atualizar a sua informação. Eu estou muito bem informado. Desculpa, mas me parece que você está defasado na informação, eu com tô todo com outra respeito. visão das Espera aí, o coisas. Comitê de Bacia reuniu-se em diversas reuniões preparatórias, inclusive em Pirapora, lá em Minas Gerais, para discutir o plano de bacia. É ou não é verdade, Apolo? Isso estava presente, Já foi caramba. aprovado o Tu plano estava de presente, bacia. foi aprovado o plano de bacia com teu voto, cara. Foi aprovado com teu voto, cara. Mas não foi o governo não Foi respeita aprovado o plano de bacia com diretor. teu voto, cara. O plano diretor não é respeitado pelo O governo. plano de ministro. bacia é definitivamente respeitado pelo governo, não há transgressão absolutamente Então tem que nada. haver mais Nós diálogo. temos uma divergência, é que o plano de bacia previu a possibilidade de transpor os 26 metros cúbicos, o comitê de bacia aprovou, condicionando ao uso humano e à dessedentação animal, e extrapolando suas atribuições, pretende lançar um veto a outra rubrica. Nós não estamos desrespeitando, nós levamos o projeto, a hierarquia do sistema é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós levamos e passamos ali discutindo, cada membro com sua cópia, cada membro instado a dizer qualquer coisa que quisesse dizer.
cada membro com direito de fazer qualquer ponderação que tivesse de fazer, para que a gente faça disso uma coisa honesta. E aquele teu apelo, eu quero repetir eu. Vamos sentar e conversar. Diz agora para o povo brasileiro qual é o defeito do projeto. Por que o projeto não deve ser feito? Numa frase. Não é prioridade. Diga numa frase. Não é prioridade. Para você que está em cima do Rio das Velhas. Para você que está acima do Rio das Velhas. Para quem está na seca do Nordeste Setentrional, isso é uma falta de respeito, que eu sei que você não tem vontade de fazer. A gestão das águas que é o problema. Não há gerenciamento, há agora desperdício. Vai ter. Agora vai ter. Os açudes não foram construídos para resolver o problema do povo do Nordeste. O projeto contempla uma nova matriz de gestão, porque essa crítica sua tem razão. As elites nordestinas construíram os açudes nas suas terras. Olha aqui, desculpa. Para usufruir daquilo. Desculpa, que você está cometendo uma heresia histórica. Quem construiu e reconstruiu o Oroz foi o grande mineiro Juscelino Kubitschek, que até hoje é venerado no Nordeste. E na área de influência do açude de Oroz, o rio Jaguaribe está perenizado artificialmente, ali está uma demonstração de como é possível subverter a dificuldade do semiárido pela obra de um homem de grande estatura, brasileiro antes de ser paroquial, generoso antes de ser egoísta, que é o teu conterrâneo, e para mim o maior de todos, Juscelino Kubitschek. Amigo da minha família. Não foi oligarquia nenhuma, foi o Juscelino. Fez uma vez, arrombou, porque naquele ano criticamente foi uma cheia, e ele foi lá e fez de novo. Como fez também o Araras lá no estado do Ceará. Ministro, vou mudar de assunto nesse último bloco, falar de política. Neste momento está acontecendo a votação para a presidência da Câmara dos Deputados, tem 498 parlamentares presentes, uma votação muito lenta, para o telespectador do Roda Viva saber, a apuração só vai acontecer depois do término do nosso programa, ainda não se sabe sequer se vai haver segundo turno. Mas isso é pretexto para falar de política, e eu queria começar por dever de ofício em relação a uma notícia publicada em junho do ano passado, em que o senhor foi condenado a indenizar a família do ministro Henrique Santilo por danos morais, em função de uma declaração feita aqui no programa Roda Viva, em que o senhor disse que o Henrique Santilo era corrupto. Bem, Bom, vamos só ter clareza, porque isso é grave, que ele já morreu. Eu nunca disse que ele era corrupto. Só corrigindo. Bom, a frase é outra que eu nem reproduzirei. Eu assisti não, só tenha clareza disso, porque é respeito a ele, a família dele, ele não está mais aqui. Eu assisti a frase, não acho que é a questão... Não foi isso. Pergunta que eu ia clareza, fazer... porque senão seria uma agressão repetida a um homem que não pode mais responder. Perfeito. Muito bem. Também acho que é prudente fazer assim. Mas, de todo modo, quando a notícia no Valor foi publicada, o senhor disse que não havia tido conhecimento da sentença definitiva da condenação e, portanto, não podia comentar. Como eu tenho certeza que o senhor já teve a notícia, eu queria saber que... Eu continuo sem razão nenhuma para comentar, porque o Henrique Santilo morreu. Eu tenho um profundo respeito pela memória dele, pela memória, pelo sofrimento da sua família. Isso não é assunto para me tratar. Perfeito. Ministro, o senhor, quando assumiu o governo, o senhor disse que assumiu o ministério, o senhor disse que não estava preparado, à época em que o senhor foi candidato, para ser presidente da República. Que experiência o senhor acha que o senhor está tendo agora no Ministério que o credenciará a voltar a disputar esse cargo em 2006, em 2010? O que nesse governo estaria credenciando o senhor a voltar a pleitear isso? Nada me credencia, a não ser uma vontade que eu tenho, evidentemente, de aprender. Aprender sempre, todo dia, aprender com os meus erros, né? Não foram poucos os que eu cometi, nenhum deles frequenta o campo moral, isso eu posso andar com tranquilidade no Brasil inteiro, sou tratado com muito respeito no país, mas eu acho que eu tive pelo menos apresentei uma visão muito tosca da mudança que eu ansiava para o Brasil. Eu acho que eu calculei mal, né, e nisso eu fui pouco humilde, acredito, isso é uma lição que foi importante para mim, e o presidente Lula foi o oposto, né, foi absolutamente sábio, humilde, quando percebeu o tamanho do antagonismo e escreveu aquela carta aos brasileiros, que eu chamei de carta aos banqueiros imediatamente, porque fiquei indignado, né? Mas eu hoje vejo, né, que a mudança pode ser buscada com um pouco mais de tato, um pouco mais de paciência, um pouco mais... Às vezes muitas pessoas veem nisso uma contradição, mas eu não vejo. E eu estou aprendendo todo dia. E o senhor é candidato aqui em 2006? Acho que é nada. Na sua campanha a presidente, na última vez, uma das suas dificuldades foi... A Folha de São Paulo. Não, a Folha de São Paulo não tem um problema.
Mas um dos problemas que o senhor teve durante a campanha foi a interpretação de certas declarações suas consideradas muito intempestivas ou brutas por alguns. Enfim, o senhor se considera hoje uma pessoa com um autocontrole maior? E como é que o senhor tem tratado isso pessoalmente? Eu sofri muito no fim daquela campanha, porque eu sempre fiz campanhas a minha vida inteira muito despreocupado com o resultado. Eu fui muito garoto, eu fui prefeito, fui deputado 2 vezes, a primeira era 25 anos de idade e já tinha a responsabilidade, não andava de bermuda em Fortaleza porque tinha que parecer um adulto e tal. E fui prefeito com 29 anos de idade, na 5ª maior cidade. Sim, mas hoje o senhor se considera uma pessoa mais muito mais maduro. Você repara quando a câmera vem de cima, eu estou careca aqui e tal. Isso é simbólico, eu estou aprendendo, aprendi muito. Não foi ruim para mim. Ministro, de 0 a 10, o senhor fica no PPS, sai, vai para onde? Olha, eu gostaria de ficar. Gostaria de ficar. Mas as chances são maiores de o senhor sair hoje? Eu diria, hoje? mesmo que correndo o risco de parecer modesto, eu diria que o partido que hoje existe deve, boa parte dele, à minha militância. E me desagrada muito ver uma burocracia sem compromisso com o país, praticar uma contradição de levar um partido como o nosso. O senhor acha que o senador Roberto Freire está sendo incoerente? Eu acho que brutalmente, mas não quero mencionar pessoas, não é o meu caso. Eu acho que o papel de um partido progressista é, mesmo percebendo as contradições do governo, colaborar para que ele funcione. Isso quer dizer tensionar por dentro, denunciar por dentro, como eu faço. Eu tenho toda a liberdade para dizer o que eu quero e bem entendo, na presença do presidente da República, com meus colegas de equipe, discutimos o destino do Brasil, os rumos, disto ou daquilo, de qualquer assunto. E uma vez tomada a posição do governo, o meu papel é cooperar para que dê certo, ainda que minha posição não seja prevalente. Isso é que é o papel grave de um militante progressista no país hoje. Senão nós vamos ficar com essa pseudo-esquerda que no passado recusou apoio ao Itamar, o PT recusou apoio ao Itamar naquela hora grave. É a mesma coisa, talvez agora com mais dramaticidade, porque é um operário, líder sindical, primeiro presidente da República que não é parido pelas oligarquias do país, quer dizer, o primeiro não, Juscelino tinha sido, eu sou admirador do Juscelino. O Juscelino tem uma raiz de classe média, pequena, modesta, e o Lula. Se isso não der certo, o povo vai se descrer em si próprio. Então tem que ajudar. Quem gosta da democracia tem que ajudar. O resto é conversa mole. Ministro. Vem apoiar a Serra e Kassab em São Paulo para dizer que é progressista. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado a você, já acabou. Agradeço aos nossos entrevistadores e o Roda Viva continuará discutindo essas e outras questões relevantes do país, sempre segunda-feira às 10h30 da noite. Uma ótima semana, até segunda.